É o centro de tudo. Não é verdade? Então, glória a Deus, nós estamos entendendo de quem nós estamos falando. Amém? Esse sistema nós já sabemos. E a cidade também sabemos que é o centro nervoso, é o coração dessa religião. Da grande prostituta, da grande Babilônia. Amém, irmãos? Versículo 9 a 11. De tal forma, Deus está nos dando entendimento desse estudo, que agora já não precisa nem explicar tanto a simbologia, que os irmãos estão entendendo. Que coisa boa, não é verdade? Versículos 9 a 11 diz o seguinte: E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, versículo 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vamos continuar. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Isso aqui, meus amados irmãos, é uma sentença sobre todos os adoradores da besta. Está dizendo que aqueles que adorarem a besta durante a tribulação, aqueles que receberem a sua marca, aqueles que receberem o número do seu nome, eles vão para o lago de fogo. Eles vão para o inferno. Eles estão perdidos e serão atormentados de dia e de noite dentro desse lago de fogo, porque foram os adoradores da besta. Amém, irmãos? Amém. Considerados inimigos de Deus. Então alguém pode dizer assim: alguém pode receber a marca da besta e depois se arrepender? Essa pergunta Você ia fazer essa pergunta? Alguém pode ter se tornado adorador do anticristo? Pode ter recebido a marca da besta e depois se arrepender? Não. Todos aqueles que receberem a sua marca, o número do seu nome, e se tornarem adoradores dele, não vão se arrepender. Estão condenados a ser jogados no lago de fogo. Infelizmente. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, versículo 12, diga, irmão. Então hoje vai passar pregando só pregar. Para que haja uma testemunha. Para que haja testemunha. Para que haja testemunha. Arrependimento não vai ter. Hein? Não vai ter. Está escrito, está bem claro aqui, irmão. Ó. Versículo 10, eu vou ler de novo. Também o tal quem? O que adorou a besta, do versículo 9, né? O outro anjo dizendo com grande voz, versículo 9: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal quem? O que recebeu, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe de dia e de noite. Tem algum lugar aí para arrependimento? Não. Não. Tem apenas uma sentença de condenação. Amém? É sério, né? É muito sério isso. Glória a Deus. A pregação dos selados também, irmão, vai ter arrependimento? Vai. Vai. Através da pregação dos 144 mil, multidões e multidões vão aceitar Cristo como Salvador, mas vão ser executadas. Eles vão aparecer lá em Apocalipse capítulo 20, como nós já lemos, são aqueles que foram decapitados, porque não adoraram a besta nem receberam o número do seu nome. Amém? Mas vão ser ressuscitados para reinar com Cristo os mil milênios. A segunda chance, né? Tipo assim, né? É. Uma segunda chance Isso. depois do arrebatamento. É ainda a continuação da primeira ressurreição, né? Só não vão mais ser arrebatados, mas vão fazer parte da primeira ressurreição. Amém? Amém. O arrebatamento só tem um, irmãos. E depois desse não tem outro. As duas únicas pessoas que serão arrebatadas depois do arrebatamento são as duas testemunhas. Só que eles vão ser mortos, vão passar 3 dias
os seus cadáveres na praça da cidade, uma grande praça na cidade de Jerusalém. Depois de 3 dias eles vão ressuscitar, aí eles vão subir ao céu. É um arrebatamento. Glória a Deus. São judeus, né? E os olhos verão, né? Todo mundo vai ver. Quem não tiver lá, vai pela televisão, internet também. Nós temos hoje via satélite, né? Então vamos dar continuidade. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu escrevi alguma coisa sobre isso, preste atenção. O que significa paciência dos santos? A razão da paciência dos santos, irmãos, é aguentar as perseguições e os sofrimentos por amor a Cristo. Requer paciência, sim ou não? E muito. E muita. Sabendo que a recompensa final dos ímpios é o horror, a perdição eterna. E o final para os justos é a glória eterna. Viver e reinar com Cristo eternamente. Aí está o segredo da paciência dos santos. Saber que mesmo que no presente momento você esteja sofrendo, mas eternamente você vai gozar na presença de Deus. Amém? Então, paciência nos sofrimentos. Glória a Deus. Paciência nos sofrimentos. Vamos continuar. Versículo 3. Hoje eu quero dar o capítulo todinho. Aleluia. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados, que significa felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que é o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Bem-aventurados os mortos. Quem morre fiel a Cristo está seguro. E por que bem-aventurados que agora morrem no Senhor? Porque quanto mais rápido a pessoa morrer durante o período da tribulação, mais fica livre de sofrimento. Amém? E está guardado e está seguro com o Senhor. Glória a Deus. Né? Quem for logo no começo, meu irmão, agora quem ficar para o finzinho vai sofrer muita coisa. Não é verdade? Então qual é o melhor de tudo isso? Ficar aqui, atravessar a tribulação, enfrentar o governo do anticristo? Não. O melhor é se preparar. Azeite na lâmpada, vida preparada para subir com Cristo no dia do arrebatamento da igreja. Porque quem for arrebatado não vai passar por nada disso. Está guardado no céu com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É melhor subir. É melhor ir do que ficar. Versículo 14, 15 e 16. Vamos fazer a leitura. Olhei, eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Vamos ler somente até esse 16. Para nós entendermos quem é essa pessoa, que, em primeiro lugar, nós precisamos entender na linguagem bíblica, que para hoje nós não entendemos bem, o que significa uma foice, cegar. Amém? Era um instrumento que tinha um cabo, como se fosse uma enxada, porém na ponta ela tinha uma lâmina pontuda curvada, quase na posição de um arco. E aquele que ia fazer a cega, deitava essa lâmina, cortando a planta, para tirar somente a parte de cima. Amém? Então, para nós entendermos de que está falando. Está falando então de uma colheita. Amém, irmãos? Então, está falando de uma colheita. E quem é esse personagem, irmãos? Que está sentado sobre uma nuvem. E olhei uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho dos homens. Ao Filho do homem.
E sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda, afiada. Esse personagem quem é? Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Por que que nós o identificamos como o Senhor Jesus Cristo? Pela identificação Filho do Homem, do qual muitas vezes ele diz sobre ele mesmo, o Filho do Homem, quando estava na terra. Sim ou não? Ele muitas vezes se identificou como Filho do Homem, ou seja, aquele que é descendente também da raça humana, que ele nasceu de Maria. Glória a Deus. Ele estava falando sobre a sua humanidade, quando ele falava como sendo Filho do Homem. E ele tem uma coroa de ouro na cabeça. Esse aqui é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o que é essa cega, irmãos? Esse personagem Jesus, essa seara é o mundo, e a cega é o julgamento dos ímpios. Amém? A essa época, o mundo já vai estar preparado para os ímpios, para os gentios serem julgados. Por isso, ele vai fazer com que os exércitos se reúnam no território de Israel, num lugar chamado Armagedon. Amém, irmãos? Num lugar chamado Megido, né? Para uma grande batalha chamada Armagedon. Essa cega significa exatamente essa grande batalha. Amém? Vamos ver mais alguma coisa sobre essa grande batalha. Versículos 17 e 18. Vamos primeiro fazer a leitura. E saiu do templo que está no céu. Tem um templo no céu, já falei para os irmãos no começo desse estudo, né? Outro anjo, com o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, um terceiro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Meus queridos, os gentios são representados aí por uma seara. Amém? Amém. Mas existe também outra colheita, e é representado por uma videira, por uma plantação de uvas. De quem será que a Bíblia está falando? Tem duas representações aí nesses versículos, começando lá do versículo 14 até o versículo 18. Glória a Deus, vamos entender. E o anjo saiu do templo clamando com grande voz, dizendo, versículo 15, que ele estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Amém? Amém. Agora vamos ler aqui o versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. A seara são os gentios. Amém? E quem são essas uvas? A igreja. A igreja já está no céu há muito tempo. Vamos lá. É o julgamento de Deus para com Israel. Amém, irmãos? É Deus julgando os pecados de Israel. Uma coisa que a gente se engana é achando que toda a nação de Israel vai ser salva. Não, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que vai ser salvo apenas um remanescente, uma parte de Israel. Uma parte de Israel vai morrer na grande batalha do Armagedon. Amém? Então, essa plantação de uva, essa vindima, é a nação de Israel. E de onde foi que eu tirei isso, que a nação de Israel é uma videira? Glória a Deus. Então vamos ver de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, nós vamos ver que realmente não é todo Israel que vai ser salvo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 27.
Romanos capítulo 9, versículo 27. Nove 27 diz o seguinte: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então o resto vai ser tudo... É todo Israel? Não. Não. Apenas um remanescente, uma parte do povo. Amém, irmão? Do qual 144 mil, não se esqueça, já estão no céu. Glória a Deus. Então, dando continuidade para ver se Israel é a vinha de Deus. Israel é a vinha de Deus. Abra aí a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, que fica logo em seguida ao livro do profeta Daniel. Você pode abrir em Daniel, terminou o livro de Daniel, logo começa o livro do profeta Oséias, para ficar mais rápido e mais fácil dos irmãos encontrarem. Capítulo qual é? Oséias capítulo 10 e versículo 1. Logo depois do livro de Daniel, você vai encontrar o livro de Oséias, para ficar bem fácil. Capítulo 10 e versículo 1. 10:1 diz o seguinte do livro de Oséias: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Mas a primeira frase diz que Israel é uma videira. Uma videira. Então logo nós vemos que Israel é representado por uma videira. Amém? E lá no livro do Apocalipse está dizendo o quê? Que vai haver uma colheita numa videira. Amém, irmãos? Amém. É que lança a tua foice aguda, versículo 18, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Está falando de quem? De Israel. Israel. Julgamento sobre Israel. Amém? Olha, irmãos. No Antigo Testamento, pisar uvas representava uma execução da ira de Deus, viu? Abra aí sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículos 1 a 3. É. Isaías 63, 1 a 3. Vamos ler. Quem é este que vem de Edom e Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Amém? Pisar uvas significa juízo de Deus. Então quando diz, vamos lá de novo para o Apocalipse. Versículo 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Está falando do povo de Israel. E lançou-os no grande lagar da ira de Deus. Amém? Nós acabamos de ver que representa ira.
E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Glória a Deus. Vamos ver o seguinte, irmãos. O lagar fora da cidade é a grande batalha do Armagedon. Amém? Que cidade é essa? E o lagar foi pisado fora da cidade. Cidade de Jerusalém. Porque a batalha do Armagedon não vai ser dentro da cidade de Jerusalém. Vai ser na região do Megido. E lá vai congregar todos os exércitos de todas as nações. Amém? Então é fora da cidade que Deus vai pisar na sua ira o lagar. E vai correr sangue por tantos estádios como nós acabamos de ver. Amém, irmãos? Isso está falando da batalha do Armagedon. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada se é Zacarias, Antigo Testamento. Zacarias capítulo 14, versículo de 1 a 4. Depois do livro do profeta Ageu, você vai encontrar o livro de Zacarias. Capítulo 14, versículo 1 a 4. Será que está falando lá da grande batalha do Armagedon? E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés, os pés de quem? De Deus. Do Senhor Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Está falando dessa grande batalha, viu, irmãos? Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo já tem voltado em glória. E ele vai enfrentar todos os exércitos do anticristo para defender Israel. Glória a Deus. Por quê? Porque senão não vai restar nada. Nem um remanescente do povo de Deus para ser salvo. Amém? O Monte das Oliveiras, que ele tanto gostava de subir, de lá olhar para Jerusalém, de lá orar, ele vai estar em pé naquele dia sobre o Monte das Oliveiras. E dos pés dele vai sair uma fenda na terra e vai abrir o monte em 2 pedaços. Aleluia. Glória a Deus. E quem for arrebatado vai estar com ele naquele dia, já glorificado nessa grande batalha. Aqui é só uma pergunta. Pergunte, irmão. É toda a igreja ou é uma parte dela que estará nesse exército? Toda a igreja. Não na batalha do Armagedon, mas tem vindo com Cristo. Com Cristo, ou seja, aí é que está. Toda a igreja. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Diz o seguinte: e os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Versículo 16. Amém? Amém. E para terminar, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 16 a 19. E na veste na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, tá certo, eu dei a referência. Capítulo 19, Versículo 16. 16 a 19. Tá certo. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso.
E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, e as carnes dos tribunos, e as carnes dos fortes, e as carnes dos cavalos dos cristãos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Fala ou não está falando sobre a grande batalha do Armagedon? Amém, irmãos? Amém. Deu para entender? Amém. Tem perguntas? Glória a Deus. Interessante, irmãos, que aqui no capítulo 19, vamos ler o versículo 13 do 19. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Está falando de quem? Do Senhor Jesus. E o que é esses salpicos de sangue na roupa dele? Você lembra que nós lemos lá no Antigo Testamento? Ele dizendo assim: eu entrei na batalha e eu pisei o lagar, por isso é que eu estou com a minha roupa toda suja, salpicada de sangue. Amém? Vocês viram isso quando nós lemos? Sim. Você não lembra dessa passagem que nós lemos? Falando sobre a sua veste. Suas vestes salpicadas de sangue significa que ele venceu uma grande batalha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês querem ver mais uma vez essa referência? Que fala sobre as suas vestes? Então vamos lá de novo no livro de Oséias, né? Não, Oséias vai falar que Israel é a vinha de Deus, não é isso? Acho que era Ezequiel, não era não? Isaías 63, de 1 a 3, vamos ver. 63. 63, é? Muito bem, é isso mesmo. Isaías 63, de 1 a 3. Aí nós encerramos aqui. Quem é este que vem de Edom e de Borza, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ele responde. Amém? Amém. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes, como aquele que pisa as uvas no lagar, quer dizer, estão salpicadas, não é isso? É. Aí ele responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, todo o meu traje. Aí lá em Apocalipse 19 ele aparece como? Com as suas vestes salpicadas de sangue. Será que é o mesmo personagem? Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, na próxima quarta-feira nós vamos para